Pô, que pena que o Clear não tá aqui hoje. Finalmente o torcedor do Vasco teve uma alegria. O torcedor do Vasco venceu, era sub-20, né? Foi, Carioca Sub-20, né? Sub-20, né? Carioca Acho que foi. sub-20. Pô, o Flamengo desce jogadores do profissional pra ajudar o time na final contra o Vasco. O Vasco vence a final do sub-20. Correria, que rivalidade, não sei o quê. Cenas lamentáveis, tudo bem. É da bola, ninguém se machucou, ninguém morreu, né? Bem diferente, porque depois começa a comparar. Não aconteceu nada. Aí o moleque do Vasco, na empolgação, ele chama como Julião. O Julião, na empolgação, manda essa aqui. E outra coisa, agora o meu recadinho pra eles. Desceram o Matheus Gonçalves e o Igor Jesus. Da próxima vez, manda descer o Gabigol e o Bruno Henrique pra ver se dá. Meu pai amado. Meu, eu E a ri. reação da repórter. A reação da Ei, repórter. meu pai amado. Aí depois ele abre uma live, xinga, não sei o quê. Pô, cara, eu não achei nada demais. Não tem nada demais isso aí, cara. Sensacional. Pô, é a Isso bola. é um resquício de anos 90 que todo mundo fica pagando pau aí em entrevista. É. Bom, era nos anos 90. Então, pô, saiba lidar quando surge, né, uma Perfeito. situação parecida. A gente precisa se Pô, decidir. muito bom. A gente, estão matando o futebol ou não estão? A gente quer que volte a brincadeira saudável ou não quer? A gente precisa se decidir, pô. Foi nada demais o que o moleque falou, meu. Desceram o Matheus Pô, Gonçalves muito bom. e o Isso aí Igor foi Jesus. pensado. Da próxima vez, manda descer o Gabigol e o Bruno Henrique pra ver se dá. Meu pai amado. Coitado do moleque, zoeira. Foi bom demais. Isso, pô, os moleques, provavelmente, ele já jogou muito contra. Essa galera da mesma geração. Nossa, joga o já tempo jogou inteiro, né? contra. Então, pô, deve jogar contra desde sub-12, 13, já conhece os caras. Provavelmente ele deve ser amigo ali do Igor Jesus, do Matheus Gonçalves. Claro. Mas é a pilha, é o título, é a vontade de, pô, zoar, tem ali a oportunidade. Pô, ele foi bem demais. Foi muito bem. Faltou um MMO aí, no final. Faltou um MMO no final. É. Faltou aquele MMO pra finalizar. Pá! É. Mas aí, eu acho que você vai puxar o fato lamentável que veio depois, né? Então, Canidinho, agora falando sério, eu fiz uma autoanálise em silêncio neste fim de semana, pude descansar um pouco com a minha família e tal, e pensei assim, por que quando o Canidinho ou alguém fala que a culpa é da polícia, eu saio tanto do sério? Porque eu tava revendo a live. E eu acho que eu entendi por que eu saio do sério. Porque a gente tá fazendo no futebol muita equivalência falsa. Muita falsa equivalência, como eu falo. Então, quando a gente coloca na mesma discussão a polícia, a gente está dizendo que está tudo nivelado. A gente está dizendo que o fato da organizada existir e ser escoltada pela polícia e a polícia é tudo a mesma coisa. E eu sinto que, e eu acho que não é, entendeu? O meu problema é esse. O meu problema é, tipo assim, a gente tem um grupo de 100 pessoas. Dessas 100, 30 são assaltantes de banco, digamos. E as outras 70 gostam de acobertar essas 30. E aí a gente pega e escolta esses 100 para dentro do banco. Aí eles vão lá e assaltam o banco. E a gente fala, mas a polícia não pode banir isso, a polícia não faz lei. A polícia fiscaliza e aplica a lei. Enquanto os homens que fazem as leis não proíbem e coíbem esse tipo de coisa, só resta a polícia tentar controlar, tentar remediar. Mas eles não podem estar na mesma discussão, porque quando a gente bota eles na mesma discussão, a gente começa a falar só deles e esquece do problema real, que é a organizada, que é a violência dentro da organizada, acobertada pela própria organizada, e que os homens da lei não fazem nada. Os órgãos que podem perseguir isso e mudar a lei não fazem. Então sobra para a coitada da polícia tentar resolver um problema que não é dela. Por ela também não ia ter. Ela prefere estar na rua prendendo o bandido real, o bandido que vai assaltar o banco, o homicida, o cara que bota fogo nas coisas, mas eles estão lá por uma coisa que a gente causou e a gente normalizou. Então acho que é por isso que eu fico tão louco quando a gente bota no mesmo degrau e deveria estar em outro. É uma discussão que precisa ter tida, de preparo, não sei o quê. Mas a hora que a gente coloca ela no meio, naquele momento, a gente desvia. A gente vai falar de outra coisa. E eu acho que daí é o diabo, no sentido metafórico da coisa. O diabo, ele quer que a tragédia aconteça. Ele quer que alguém morra de novo. Então, na hora que a gente desvia a discussão, o diabo tá bem quietinho aqui, ó. Fala da garrafa. Não, porque a garrafa, porque o ambulante. Fala da polícia. Não, porque a polícia. E o problema, o diabo nos ajuda a esconder. Eu estou dizendo tudo isso e fazendo esse soul searching, porque depois que esse menino do Vasco fez essa provocação, aparece isso aqui, ó, na imprensa. Julião do Vasco recebe ameaças de morte e ofensa racista após provocação. E na mesma matéria, a gente coloca jogador se retrata. Não pode. Isso é uma falsa equivalência.
O jogador sofreu uma ameaça de morte, uma ofensa racista, não pode estar na mesma matéria dele se retratando pela provocação. Não pode. Enquanto a gente achar que a provocação dele pode estar na mesma matéria de uma ameaça de morte, nós estamos dizendo para as pessoas, para a geração mais nova, que é ok fazer uma ameaça de morte, uma ofensa racista, numa provocação de futebol. Porque senão ele não tinha que se retratar. É isso que a gente isso é uma falsa equivalência. Isso é comparar o que não dá. Quando a gente bota no Luan a performance do Luan, o contrato do Luan, o salário do Luan e o fato de que invadiram o motel e bateram nele na mesma matéria, a gente está dizendo que invadir e bater nele é ok. A gente não pode, a gente tem que separar essas coisas, a gente tem que ir um problema por vez. E o primeiro problema é, esse menino não pode receber uma ofensa racista e uma ameaça de morte por nada, a não ser que ele tenha ameaçado de morte o jogador do Flamengo. A não ser que ele tenha sido racista e tenha causado um problema enorme. E aí vira um barata voa. Mas não foi o que aconteceu. Então a gente está comparando uma provocação na bola, totalmente normal, que eu vou botar de novo para vocês, se vocês quiserem, mas não tem nada demais. O que você acha, Kennedinho? Concordo, Thiago, mas a polícia... Tô zoando. Vamos leve. Mas isso é o diabo. Não, entendi. Fala da garrafa. Fala do ambulante que vende garrafa. Entendi perfeitamente e concordo com você, né? E sobre esse ponto mais ainda, porque de fato ele não fez nada de errado. Na verdade, o que ele fez foi maravilhoso, foi algo que viralizou, porque foi uma provocação super saudável, clubista ali de rivalidade, coisa que a gente ama, que a gente gosta de propagar, e ter criminoso, né, capaz de ameaçar, de ultrapassar todos os limites, né? Pô, vai no perfil do cara. Você já quer ser chato? Quer invadir o perfil do cara para xingar, para falar, devolve em provocação. Fala, pô, meu irmão, os caras desceram porque no nosso time tem cara bom ganhando Libertadores e Brasileiro, coisa que vocês nunca mais vão ganhar. Você quer zoar, né? Zoa na mesma moeda. Então, ameaçaram a filha dele, meu. Ameaçaram de morte. A filha dele tem, tem 1 ano, cara. Triste. A filha dele tem 1 ano. Obrigaram o cara assim, a força a se retratar de algo que ele não estava errado. Não estava errado. Eu já sofri ameaça de morte, ameaçaram minha filha também no Big Brother, assim. E a gente não pode botar isso na mesma matéria, entendeu? Se a gente quiser um futebol de boa, se a gente quiser voltar a rir, se a gente quiser segurança para ir no estádio, se divertir, falar, putz, como era engraçado na época do Renato Gaúcho, cara, como era demais na época do Romário, não sei o quê, a gente precisa então saber qual é o problema. E o problema é a violência dentro da organizada e a forma como eles acobertam essa violência. São eles o problema. A gente escolta esses caras conscientemente para dentro do estádio, sabendo que eles vão brigar. Então a história do poste do cachorro, meu Deus, a gente atingiu outros níveis de poste cachorro recentemente. E isso eu falo, não é fake news, não tem. Isso aí não existe esse tipo de violência.